Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Desde já, oro para que a alegria do Senhor invada sua mente, o seu coração e que você tenha um domingo muito especial de louvor a Deus, reflexão na sua palavra e que este seja, de fato, um domingo marcante e libertador na sua vida. Vamos louvar a Deus? Bendirei a Deus, habitando em fartura e paz, numa terra que satisfaz. Bendirei a Deus. Bendirei a Deus no deserto ou na solidão, em lugares de assolação. Bendirei a Deus. Pelas bênçãos derramadas eu louvarei, e quando as trevas me cercarem, ainda assim direi: bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e todo louvor a Deus, e o levantar das minhas
perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nós estamos dentro da série Livremente, chegamos a mais um sentimento, mais um perigo que nós precisamos aprender sobre ele e aprendermos a lidar com ele à luz das Escrituras. E este perigo, este agente escravizador da nossa mente se chama depressão. Nem preciso falar do quanto a depressão tem sido um fator alarmante para diversos especialistas da mente, do comportamento humano, principalmente nesse período de pandemia, onde essas situações e quadros de depressão, de tristeza profunda, de depressão clínica, foram muito agravados e potencializados por causa desse momento nosso. O fato é que a depressão faz parte da vida humana e dentro das Escrituras nós já encontrávamos casos com tristeza, tristeza profunda e depressão. Quando nós olhamos para as ciências da mente, nós descobrimos que a depressão é um transtorno do humor e alguns sintomas aparecem relacionados à depressão. Por exemplo, o humor deprimido na maior parte dos dias, diminuição de interesse e prazer, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, que é aquela sonolência ao longo de todo o dia, a agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade e culpa, capacidade reduzida de pensamento e de concentração, pensamentos recorrentes de morte. Esses são sintomas que, quando somados, vários deles juntos em um mesmo período de tempo, eles podem ser considerados clinicamente como quadros de depressão. O fato é que quando se fala em depressão, precisamos ter em mente que ela extrapola uma tristeza passageira. Nós podemos ficar tristes e certamente todos nós tivemos motivos no último mês, por exemplo, para ficarmos tristes por alguma razão. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma situação financeira, talvez a nossa vontade foi contrariada, enfim. Existem diversos fatores momentâneos e passageiros que geram tristezas em nós. Só que a depressão é algo além. Ela é uma tristeza não resolvida, é uma tristeza profunda.
Dependendo do grau em que a pessoa se sente deprimida, ela terá dificuldades intelectuais de conviver com certas horas do dia, lhe falta o apetite, ela sofrerá de baixa autoestima, desinteresse total pela vida, pessimismo, ausência de sentido e prazer na vida. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a depressão pode, de fato, atingir a qualquer pessoa. E se tratando da Bíblia, a qualquer pessoa mesmo. Se olharmos o texto bíblico, veremos um número considerável de personagens bíblicas que passaram por tristeza profunda. Vidas que se tornaram até mesmo modelo para a fé de muitas pessoas. Foram pessoas que demonstraram um forte compromisso com Deus, mas não esconderam suas tristezas e desilusões na caminhada da fé. A gente pode olhar para 2 exemplos sobre essa realidade dentro do próprio livro dos Salmos. 1/3 dos Salmos são salmos que falam sobre o lamento, a tristeza e quadros que poderíamos associar até mesmo à depressão. Por exemplo, o Salmo 42, verso 5. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? A gente percebe que nessa pergunta que o salmista faz para si mesmo se constata uma tristeza profunda. Por que, minha alma, você está tão triste? Outro salmo, ainda mais pesado, 116, verso 3. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Moisés, Elias, Paulo, Davi, tantos outros personagens da história e até mesmo o Filho de Deus passaram por situações de estresse profundo, passaram por situações de tristeza e sentimentos associados à tristeza que nós poderíamos associar à depressão. Um desses personagens marcantes das Escrituras sobre esse assunto foi Elias, o profeta. Um homem tremendamente usado por Deus, um homem tremendamente importante dentro das Escrituras, dentro de toda a história bíblica, tão importante que João Batista e Jesus são comparados a Elias. Tão importante que Elias e Moisés são os personagens que aparecem numa conversa com Jesus no Monte da Transfiguração, segundo Mateus capítulo 17. E na história de Elias existe uma passagem muito marcante, porque Elias experimenta a tristeza profunda. Elias vai viver por um tempo no vale da depressão, no vale das trevas. E o que a gente encontra nessa narrativa é Elias indo dos sentimentos de morte até a sua restauração. Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre essa história, não apenas dentro dos textos que nós vamos ler. A gente não tem como ler toda essa história aqui, é uma história longa. Mas eu te convido a fazer uma leitura cuidadosa do primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 16 até o final do livro, que é o capítulo 22. Lá você vai perceber toda essa trajetória, da qual nós vamos pensar algumas partes para entender um pouco o que aconteceu com esse grande profeta que foi tremendamente e poderosamente usado por Deus. A gente percebe que tudo começa com o fato de que numa crise nacional terrível surge um profeta de Deus. Olha só o que diz o capítulo 16, no finalzinho. Primeiro, Acabe, que era o rei, construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Acabe era um rei terrível. Acabe foi o rei, como o próprio texto diz, que mais provocou a ira do Senhor dentro desse contexto, pior do que todos os seus antepassados. Você pode ler um pouco sobre essa história a partir do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Só que no meio dessa história toda surge um profeta de Deus, surge alguém enviado pelo Senhor para profetizar justamente nesse cenário terrível. Acabe havia se casado com Jezabel, que era a filha do rei de Sidom, e por meio deste casamento, por meio desta união, instituiu-se em Samaria um
culto, um templo e todo o sistema cultico a Baal, o deus dos sidônios. E aqui começa uma história interessante sobre Elias. A gente vê uma ascendência de Elias, uma crescente em que ele vai sendo usado por Deus e por meio das ações de Elias, Deus estava revelando para aquelas nações, tanto para Israel quanto para o povo de Sidom, o seu poder e a sua superioridade a todos os deuses e todos os ídolos falsos que eles estavam cultuando naquele tempo. A primeira ação fantástica de Elias é ele, logo no começo do capítulo 17, profetizando acerca da chegada de um período de escassez, de seca profunda, que toda aquela terra haveria de passar. Essa situação, então, foi causada por Deus e por meio do seu profeta Elias. No meio de toda essa seca, Deus envia Elias para o território de Baal, para a terra de Sarepta, dentro de Sidom. E naquele contexto, Deus vai proteger a vida de Elias num tempo de escassez, proporcionando um encontro entre ele e uma viúva daquela região. Só que essa viúva, quando a gente lê esse texto, essa porção do capítulo 17, a gente descobre que aquela viúva estava passando por período de fome profunda e estava se preparando, na verdade, para a morte, tanto dela quanto do seu filho. Só que, milagrosamente, Elias multiplica o alimento da casa daquela viúva e dá para ela e para o seu filho, e obviamente para ele próprio, o sustento necessário para seguir em frente, apesar de toda a dificuldade que aquela região passava. A gente vê na sequência do texto outro feito maravilhoso de Deus por meio de Elias. Ele ressuscita o filho dessa mesma viúva, mostrando a soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. A gente também tem, na sequência, que é o capítulo 18, o triunfo, naquele famoso texto de Elias, vencendo o desafio que propôs aos 450 profetas de Baal. E no final da narrativa do capítulo 18, Elias profetiza a volta da chuva sobre aquela região. Em todos esses feitos do Senhor por intermédio de Elias, Deus estava mostrando para o seu próprio povo e para a nação vizinha, a nação de Sidom, a soberania dele e a superioridade dele sobre os ídolos, sobre os falsos deuses, principalmente sobre Baal, sobre Aserá, deuses da morte, deuses da fertilidade. Deus mostra que quem tem o controle sobre a natureza é Ele quem manda a chuva e é Ele quem tira a chuva. Deus é quem é capaz de multiplicar o alimento para sustentar a vida. Quem tem poder sobre a vida e sobre a morte não é Baal, coisa nenhuma, mas é Deus quem é capaz de trazer do mundo dos mortos o filho da viúva por meio do seu profeta. Ou seja, um profeta que foi tremendamente usado por Deus em uma circunstância muito necessária dentro do plano de Deus e da história do povo de Israel. Só que aí a gente tem a queda de Elias. A queda momentânea, mas queda mesmo assim. Elias vai passar uma temporada no vale da sombra da morte. Elias vai entrar em uma profunda tristeza, depressão, e é exatamente sobre isso que o capítulo 19 mostra para nós. Em primeiro lugar, Elias sofre uma ameaça de morte, e esse é o agente estressor principal daquilo que vai acontecer com Elias. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Preste atenção. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Diante dessa ameaça, e o interessante é que você já pode ir percebendo que essa ameaça traz uma incoerência com a experiência anterior de Elias. Ele havia ressuscitado o menino, ele havia triunfado poderosamente sobre os 450 profetas de Baal, porque Deus estava agindo por meio dele. Deus se mostrou várias vezes o Senhor sobre a vida e sobre a morte, e por meio do próprio profeta. Só que neste caso, Elias recebe uma ameaça de uma rainha, de Jezabel, que promete que vai matá-lo, e isso abala Elias.
O texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Esse texto é interessante porque mostra que o sentimento de medo gerado em Elias por causa da ameaça de Jezabel faz com que o profeta, sem razão, visto tudo que ele já havia experimentado com o Senhor nos capítulos anteriores, ele tem medo e foge. E essa fuga consistiu em primeiro deixar o seu servo em uma cidade e depois ir sozinho para o deserto. E neste deserto, nessa sua jornada solitária, para dentro do deserto, fugindo de medo para preservar sua própria vida, Elias diz: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Vem sobre Elias o desejo pela morte. Vem sobre Elias o anseio pela morte. Eu convivi pessoalmente com a realidade da depressão dentro da minha casa. Eu tinha 6 anos de idade e a depressão que a minha mãe sofreu levou ela para o Vale da Morte durante 1 ano e meio. Era um período em que falar sobre depressão era a mesma coisa que dizer que você estava em pecado, ou que você era uma pessoa sem fé, ou que você não confiava em Deus, ou qualquer coisa do tipo. Neste 1 ano e meio de depressão, a minha mãe conta diversas vezes, e eu tenho a memória de vê-la exatamente do jeito que ela se descrevia. Ela ia para o meio da madrugada, na sua insônia, sentava-se nos degraus que tinha perto do nosso quintal, e era perto da janela do meu quarto, e naquele quintal, sentada naquela escada, no meio da madrugada, a minha mãe orava a Deus exatamente essas palavras: Deus, eu não quero mais viver. Tira minha vida, porque eu perdi totalmente o ânimo. Eu perdi totalmente a alegria. Quando a gente conversa com ela, ela sabe dizer que ela sentia uma culpa profunda. E esta culpa profunda não dizia respeito a um pecado específico, mas é aquela culpa profunda dos vírus que se introduziram na história humana, conforme a gente tem estudado lá na série. A insegurança, a culpa e a soberba. Ela vivia a insegurança. Ela tinha o medo, o pânico, as sensações de morte, de perseguição e assim por diante. Durante todo esse período, o desejo de morte foi uma realidade para a história dela, assim como foi realidade para tantos e tantos outros personagens das Escrituras. Diante dessa situação, Deus enxerga Elias e vê necessária a hora de iniciar o tratamento com o seu profeta. E o tratamento do Senhor começa justamente com o alcance integral da vida de Elias. Deus nos fez seres integrais. O que sentimos no corpo, o que sentimos na mente, o que sentimos no espírito, nos afeta na sua totalidade. Por isso mesmo que o tratamento de Deus para Elias começava em olhar para as suas necessidades físicas. Ele proveu o alimento para Elias. Depois ele trata da mente de Elias, realinhando os seus sentimentos e realinhando os seus pressupostos. E por fim, Deus trata da espiritualidade de Elias, dando para ele uma renovação de Deus como sua fonte de segurança e de vida. A narrativa segue dizendo o seguinte: enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. É uma cena que tem algumas descrições que dá até uma fome na gente, né? Imagina só o próprio Deus preparar para Elias um pão assado, um jarro de água fresca perto da sua cabeça. Deus não intervém no sono de Elias, Deus não diz que ele não deveria dormir, que ele não deveria descansar. Na verdade, Deus simplesmente o acorda para comer e deixa ele voltar a dormir novamente. Deixa Elias curtir aquele seu momento solitário, depressivo, triste por um tempo, mas não deixa ele sucumbir. Mantém as suas forças, provendo o alimento. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou,
comeu e bebeu. Depois do seu sono, depois da sua alimentação, providenciada por Deus, que cuidou das suas necessidades físicas, Deus segue preparando a cena para um encontro transformador com Elias. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Essa é uma cena muito marcante dentro dessa narrativa, porque Deus tira Elias de onde ele estava, depois de permitir que ele descansasse o seu corpo com o sono, de alimentá-lo com o pão, com a água. Deus chama agora Elias para uma jornada, uma travessia, que duraria 40 dias e 40 noites. Alguma semelhança com a trajetória do povo de Israel dentro do livro do Êxodo? É exatamente neste ponto na narrativa que nós precisamos lembrar daquilo que os antepassados de Elias viveram. E lembre-se que o motivo pelo qual Elias queria morrer, e ele diz isso para o Senhor, é que eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele traz à memória a experiência dos seus antepassados com Deus. Elias tem na sua mente muito viva as narrativas do Êxodo e como Deus preservou a vida do seu povo, mas também todas as dificuldades que esse povo passou durante a sua travessia. E para onde Deus está levando Elias? Exatamente para o Monte Horebe ou Monte Sinai, que é o mesmo lugar. E o monte de Deus, como ele era conhecido. E ali encontrou uma caverna onde passou a noite. A cena de encontrar uma caverna e dar para Elias a proteção, o abrigo, é a cena muito semelhante à experiência de Moisés, que quando pediu para ver a glória do Senhor, foi colocado numa fenda na rocha para que a glória do Senhor passasse diante dele, e com aquela experiência de Moisés, o que Deus revelou para Moisés? Sua glória, que consistia na sua fidelidade e na sua misericórdia. Assim, Deus passa então no cenário propício, Elias já alimentado, Elias descansado, depois de uma jornada longa de 40 dias, Deus provê novamente descanso em uma caverna para Elias, e agora, com o cenário completo, Deus precisa cuidar da mente e do espírito de Elias. Então o Senhor quebra o silêncio e começa a falar com Elias. Agora preste atenção, porque o Senhor não chega para Elias dando o diagnóstico. Deus não chega para Elias dizendo para ele o que ele está passando, explicando a situação e já dando respostas. Deus, em toda a Escritura, é o que a gente tem percebido, Deus chama o seu povo à reflexão. Ele precisa que nós nos tornemos conscientes da nossa realidade, do que se passa no nosso mundo interior, do que está acontecendo ao nosso redor, das razões, dos motivos pelos quais nós estamos enfrentando as dores que nós estamos enfrentando. Então, o Senhor lhe disse: "O que você faz aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar." E daí, Deus faz algo extraordinário. "Saia e ponha-se diante de mim no monte", disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, novamente, a mesma pergunta: "O que você faz aqui, Elias?" A resposta de Elias é exatamente a mesma. "Sou zeloso, sou fiel, todo o povo te abandonou, quebrou a aliança e eu sou o único." Então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria.
Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Com isso, com toda essa narrativa, Deus está fazendo algumas coisas, que são os demais passos do programa Livremente. Primeiro, Deus precisa que Elias se torne consciente dos seus padrões de pensamento e de gatilhos. O padrão pessimista e o cego diante da realidade de Elias estava exposto diante dele. Elias disse 2 vezes: eu sou o único que sobrou. Porém, a gente percebe que isso era um padrão de pensamento de Elias, sendo que, no capítulo 18, verso 13, Obadias já havia dito que outros profetas tinham sido preservados, homens fiéis a Deus, e que Obadias havia preservado a vida deles. E Elias também sabia que naquilo que aconteceu diante dos profetas de Baal, no capítulo 18, verso 39, muitos deles se voltaram a Deus após a derrota daqueles profetas. O povo de Deus foi preservado e estava retornando para Deus. Logo, Elias não tinha nenhum motivo para achar que era de fato o único que havia sobrado em fidelidade a Deus. A gente percebe também uma fuga de Elias que é motivada pelo medo, que consiste também no seu desejo de morte. Que outros gatilhos e padrões a gente percebe em Elias? A autopiedade. Tenho servido com zelo ao Senhor, contudo. Deus, olha para mim, veja como eu tenho sido bom, veja como eu tenho feito tudo certo, veja como eu sou fiel ao Senhor, mas mesmo assim, apesar disso, olha o que está acontecendo, olha para a realidade, todos te abandonaram, todos quebraram a aliança, o sentimento de inutilidade. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, como se ele não pudesse e não estivesse sendo usado por Deus da mesma forma como Deus havia usado os seus antepassados. E o fato de Deus levar Elias para o lugar onde levou e dar para Elias a experiência que deu, era justamente para que Elias tomasse consciência disso. Ele também apresenta um padrão de desespero, e aqui uma grande incoerência do texto. Ele ora para Deus: Deus, tira a minha vida, em pleno movimento de fugir para preservar a própria vida. Uma incoerência. Eu desejo a morte enquanto eu estou fugindo para preservar a minha vida. Não tem sentido, mas mesmo assim é algo sobre a qual Elias precisava se tornar consciente. Terceiro, ele precisava se tornar consciente de suas necessidades espirituais. Que necessidades eram essas? A primeira e talvez a mais clara, ele precisava reafirmar a sua segurança em Deus. Ele precisava perceber que o seu medo, que levou ele à fuga, que levou ele ao desespero e ao desejo de morte, era um medo que já deveria ter sido tirado logo no início, logo diante do primeiro fator estressor, que foi a ameaça de Jezabel. Ele deveria ali ter trazido à sua memória que Deus é quem o protege, que a segurança dele está nas mãos de Deus. Por isso, o que Deus mostrou para ele, que ele foi protegido e alimentado por Deus. Deus deu para ele a grande experiência no Monte do Senhor, no Monte Sinai, que foi exatamente a experiência dos seus antepassados, mostrando para Elias o quê? Elias, fique firme. Entenda que você está seguro em mim, não pelas suas próprias forças, mas você está seguro em mim, porque assim como eu preservei os seus antepassados, eu estou aqui com você preservando você, e para trazer à sua memória tudo aquilo que eu fiz com os seus antepassados. Elias mostra que tinha uma necessidade de intimidade com Deus. É exatamente o significado de ele ouvir a voz do Senhor, não no vendaval, não no fogo, não no terremoto, mas ouvir a voz do Senhor naquele suave sussurro, daquela brisa que bateu, e ali, naquela brisa suave, denotava-se ali uma relação de intimidade entre Deus e o seu profeta. Elias precisava tornar-se consciente
de que ele precisava fortalecer o conhecimento acerca da soberania de Deus. Elias olha para a sua própria vida, olha para os seus próprios sentimentos de autopiedade, de autopreservação e não percebe que Deus é o Senhor da história, que toda a sua vida, assim como a vida do seu povo, pertence a Deus, está nas mãos de Deus e os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. É assim que Deus responde a Elias: preservarei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Você aí achando que você é o único, Elias abre os olhos e veja o que eu fiz, veja o que eu estou fazendo, eu não perdi a mão da história, eu não perdi o controle. Todas as coisas estão acontecendo, sim, terríveis, situações de crise, mas eu permaneço no controle. E enquanto você está na caverna, convicto de que é o único que sobrou, eu estou levantando 7.000 que não se prostraram também, igualmente a você, diante de Baal e não prestaram culto a ele. Por fim, a gente vê a necessidade espiritual da esperança. Se o desespero, se a desesperança é um fator altamente estressor, assim como é também um sintoma de uma pessoa em um quadro de tristeza profunda, Deus renova a vida de Elias e lhe dá um novo propósito. É exatamente o que Deus está fazendo conosco. Deus está querendo nos injetar o ânimo e a esperança o tempo todo pela sua santa palavra. O quarto passo: substituir hábitos escravizadores por hábitos libertadores. Deus faz Elias tornar-se consciente dos seus hábitos e propõe para Elias uma substituição. Nessa substituição, ele quer ensinar um padrão novo para Elias. E o primeiro deles é o seguinte: pergunte pelo motivo da sua tristeza. A Bíblia como um todo nos ensina que nós não devemos tratar a tristeza e a depressão como se não fossem nada. Assim como também não devemos tratar a tristeza e a depressão como se fossem o fim. Nós devemos tratar a tristeza e a depressão como parte da vida humana. E ao lado do nosso Deus que quer cuidar de nós e nos livrar disso. Nos ensinar um caminho de encontro com a graça de Deus por meio da tristeza. Só anseia pelos pastos verdejantes quem passou pelo vale da sombra da morte. E é do vale da sombra da morte que vai surgir uma nova vida, renovada nas suas forças, renovada na sua esperança. É o que a gente vê na pergunta que Deus está ensinando para Elias e para o seu povo. O que você está fazendo aqui, Elias? É uma pergunta muito semelhante à do Salmo 42. Por que você está abatido, ó minha alma? É Deus nos chamando à conversa, Deus nos chamando à reflexão. E muitas vezes, a reflexão que nós devemos fazer conosco mesmo, a pergunta que devemos fazer para o nosso próprio eu interior. Um outro hábito libertador, que é perceber o poder de Deus e desfrutar da intimidade com Deus, trazer à memória a fidelidade de Deus. Interessante porque em tudo o que Elias viveu até aquele momento, Deus mostrou-se soberano sobre a vida e sobre a morte, justamente por meio de Elias. E Elias precisava agora aprender de novo a perceber este poder de Deus manifestado. É um poder de Deus que na experiência de Elias não é teórico, não é saber que Deus é poderoso, mas ver a ação poderosa de Deus na história. E lá no Monte Horebe, o que Deus mostra para Elias? Deus mostra as manifestações do seu poder, no vento, no fogo, no tremor da terra, e fala intimamente com ele pelo sussurro da brisa. O Deus dos antepassados de Elias é exatamente o mesmo Deus que está cuidando do seu profeta naquele momento. É o Deus que é eterno, é o Deus que sempre cuidou e jurou fidelidade ao seu povo, apesar da infidelidade do seu povo. E é um padrão do agir de Deus que o profeta agora precisava transformar como um hábito seu. Sempre trazer à memória a fidelidade e a misericórdia de Deus. Sempre trazer à memória os feitos poderosos do Senhor e o agir íntimo de Deus com o seu povo. Por fim, esse texto e essa narrativa
de Elias nos ensina a escolher andar no Espírito e praticar o bem incondicionalmente. Escolher andar no Espírito é nada mais e nada menos do que escolher andar com Deus. É agir em parceria com Deus. É assumir o propósito de Deus para a nossa vida junto com Ele para o bem da sua criação. Esse é o projeto de Deus. É nisso que Deus está envolvido e é para isso que Deus está nos chamando. Então, ao invés da autopiedade, ao invés daquele sentimento de medo centrado em si mesmo, de desespero e assim por diante, sentimentos de abandono, o que Deus fortalece em Elias? Deus fortalece um espírito firme, capaz de reconhecer a sua segurança, capaz de reconhecer a sua fidelidade e a sua misericórdia, que levam Elias a uma renovação da vida. A renovação, principalmente, da sua confiança em Deus. 2 textos na sequência da narrativa, apenas como exemplo, tem mais outros. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, que haveria de ser o próximo na sucessão profética, preparado por Elias e depois que sucederia a Elias. No versículo 17 em diante do capítulo 21, Elias não só preparou Eliseu para sucedê-lo como profeta, mas Elias voltou a profetizar. Contudo, o Senhor disse a Elias, de Tisbe, vá encontrar-se com Acabe. O ministério profético de Elias voltou à sua vitalidade. O ministério profético de Elias continuou sendo usado dentro dos planos eternos do nosso Deus. E o que a gente sabe sobre Elias, sobre esse grande homem de Deus, que passou pelo vale da sombra da morte, e no vale da sombra da morte foi tratado por Deus. Elias era humano como nós. Elias não era um homem especial. E o seu trauma, a sua tristeza profunda, o seu estado de depressão, não formaram para ele o fim da sua vida, mas foram um meio para ele sair dessa situação ainda mais íntimo com Deus e fortalecido com o seu Deus. Quando eu pergunto para minha mãe, depois de tantos anos, pergunto para ela, mãe, você se considera curada da depressão? E a resposta dela é a seguinte, eu não me considero curada da depressão, eu me considero curada por Deus dentro da depressão. Hoje, com tudo que eu vivi, com tudo que a palavra de Deus me ensinou, por eu ter feito dos Salmos a minha terapia, por eu ter feito de Deus o meu conselheiro, o que eu posso te dizer é que hoje eu sei lidar com a tristeza. Eu sei identificar os gatilhos, eu sei identificar a chegada dos sentimentos de tristeza, que se eu não assumir o controle, eles vão me jogar no vale das trevas novamente. Eu sei identificar e com a graça de Deus eu aprendi a lidar com eles. Isso, novamente, não nos isenta de tratarmos a depressão, principalmente tratando-se de depressão clínica, de tratar a depressão integralmente. Em muitos casos, haverá necessidade de intervenção médica, com medicação, haverá necessidade de terapia, haverá necessidade de avaliação física para diagnóstico. Mas o que nós estamos tentando mostrar nessa série é que pode fazer tudo isso, e deve fazer tudo isso, mas o seu espírito precisa ser tratado em Deus, porque é dali que vem a força vital, é dali que vem o verdadeiro ânimo para a vida. Todos os homens e mulheres das Escrituras tiveram momentos de tristeza como nós, em graus diferentes, intensidades diferentes, durações diferentes, mas todos eles tiveram a oportunidade de usar este momento de tristeza para ver fortalecer-se na sua vida o poder de Deus. E eu fecho com a palavra do apóstolo Paulo, quando nos disse o seguinte, quando ele pede para que Deus tirasse da sua vida o espinho na carne, uma fonte de tristeza, uma fonte, um gatilho estressor que levava ele para o fundo do poço. Quando ele pede isso para Deus, qual é a resposta de Deus para Paulo? Paulo, eu estou te tratando com a minha graça. Eu estou te ensinando a depender da minha graça. No meio da tristeza, Paulo, é que você vai descobrir que o meu
poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha oração e o meu convite, diante de tudo isso que nós vimos hoje e diante de todos os devocionais que faremos juntos, eu, você e Luiz ao longo dessa semana sobre o assunto depressão e inclusive voltaremos para a história de Elias. A minha palavra para você, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é a fonte da segurança. Ele é que quer te envolver com a sua graça e a sua paz. É Ele quem vai renovar as suas forças. É o Espírito Santo vivificador de Deus que habita em nós e nos trará do vale das trevas aos pastos verdejantes. Que você saia, se este for o seu caso, da sua tristeza, da sua depressão, ainda mais forte em Deus, confiante em Deus, aprendendo a andar no Espírito e praticar o bem junto com Deus incondicionalmente. Por isso, que Deus te abençoe e nós vamos celebrar a Deus mais uma vez com uma canção. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei quer força e poder, em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Monte se prostra
montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com seu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Agora nós vamos orar, mas fique aí ainda, porque tem um recado muito especial do André assim que eu terminar minha oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa oração diante de tudo o que vimos, diante de tudo o que ouvimos, é que a Tua graça e a Tua paz invada a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos ensine os passos da libertação, como o Senhor ensinou para tantos homens e mulheres que foram, Senhor, personagens principais e personagens, Senhor, que são hoje para nós uma fonte de fé e uma fonte de esperança dentro das Escrituras. Que a Tua graça, Pai, esteja nos nossos lares. Toque, Senhor, o coração,
toque a mente de irmãos e irmãs que neste momento ou estão no vale das trevas, ou conseguiram perceber que estão em caminho do vale das trevas. Pai querido, alcance esses nossos irmãos e irmãs, para que sejam, Pai, transformados integralmente pelo poder do Teu Espírito, Pai amado. Que a Tua palavra seja para eles verdadeiro instrumento de libertação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora, com você, uma mensagem especial do André. Que Deus te abençoe e boa semana. Eu sei que você está curioso de saber, às vezes até ansioso, mas a ansiedade a gente já viu que a gente tem que lutar contra. Você está com medo de que eu dê um recado para você que você não vai gostar. E talvez você esteja depressivo, porque não está sabendo o que é que a igreja vai fazer. Se isso está acontecendo com você, livremente, é a série que você precisa estudar. Agora, voltando para a nossa realidade aqui, eu sei que você tem recebido informações de que tem algumas igrejas que já voltaram com os encontros presenciais, tem outras que não vão encontrar. E o que eu queria que você soubesse é que nós estamos estudando bastante o caso. A gente tem orado a respeito disso, a gente tem feito contatos com autoridades. Eu, por exemplo, tenho feito contato com as autoridades aqui da cidade. A gente tem estudado o que a internet faz e a gente chegou a algumas conclusões que eu queria trazer para você. Primeiro, que nós não temos pressa, nós não precisamos ter pressa. Apesar de sentirmos muita falta, o desejo de nos reunirmos, de nos encontrarmos aqui novamente, ele é muito grande, mas nós não temos pressa e a nossa compreensão é que agora é tempo de ficarmos em casa. Então vamos continuar do jeito que estamos. A segunda consideração é que nós somos igreja de todos e não de alguns. Por isso, apesar da fase 2 permitir algumas aberturas para a igreja, nós entendemos que um retorno com 30% da ocupação do prédio, proibindo a entrada de idosos e crianças e portadores de comorbidade com o coronavírus, nós entendemos que nós vamos excluir parte da igreja e nós somos uma igreja acolhedora. Essa é a nossa visão. Então, entendemos que agora não é a hora de nós retornarmos com essas exclusões todas. Terceira consideração é que nós faremos o retorno, sem dúvida nenhuma, fracionado de acordo com o relaxamento do isolamento da pandemia. Hoje nós estamos na fase 2, e na fase 2 nós temos aí os nossos cultos online, todo o material ofertado online, e você vai continuar dessa forma, aproveitando tudo aquilo que Deus tem nos inspirado a fazer e que tem chegado na sua casa e tem sido de tão importante para o nosso crescimento. Quando nós formos para a próxima fase, a fase 3, a gente vai dar um passo de abertura. Nós vamos ter as nossas celebrações aí feitas em pequenos grupos, nas casas ou aqui na igreja, para grupos pequenos. Mas isso você vai ser informado no tempo certo. A quarta consideração que nós temos que fazer é que nós vamos fazer de acordo com a abertura. Vai abrindo, a gente vai ampliando até voltarmos ao normal. Mas essas aberturas continuam muito difíceis de serem interpretadas, não para nós somente, mas inclusive para o próprio governo. Isso significa que a gente precisa muito da sua oração, da oração pelo nosso país, de forma global, inclusive. Mas para que Deus dê sabedoria e discernimento e para as autoridades do nosso país. Sabedoria para a liderança da nossa igreja. A gente precisa interpretar, discernir esse tempo. Então, você pode estar orando em casa por nós. Fica firme, tudo isso vai passar. Eu estou com saudade, eu sei que você também está com saudade. Mas agora é hora da gente crescer de forma diferente. Então, vamos em frente. Deus está utilizando esse tempo todo para que a gente se torne gente grande, para que a gente trabalhe as nossas crises, os nossos transtornos da mente, trabalhar a ansiedade, o medo, a depressão. Grande oportunidade. Então vamos aproveitar o que Deus está nos ofertando e vamos crescer juntos. Que Deus abençoe sua vida, fica firme aí, vai passar logo, viu?